Fala, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, essa aula de agora é só para concluir a aula número 5, a aula passada. Para não ficar muito grande a aula passada, eu dividi para terminar o assunto nessa aula aqui agora. Nós continuamos, então, trabalhando demografia. Agora essa parte final, que eu vou abordar a estrutura etária da população brasileira. Só para a gente concluir, pessoal. Olha só, deixa eu pegar aqui meu pincelzinho. Espera aí só um minuto. Isso aqui, já cheguei a falar para vocês na aula anterior sobre a expectativa de vida, né? O brasileiro passou a viver mais, diminuiu bastante o número de morte de crianças, que é a mortalidade infantil. Então, olha só, Brasil, expectativa de vida de 40 até 2016. Olha só, em 40, a expectativa de vida do brasileiro não chegava a 50 anos. Não chegava a 50. Vocês estão vendo isso? Homem, 40 e poucos anos. Mulher, quase chegava nos 50. Mas nenhum dos dois chegava. Quando você vem agora para 2016, a expectativa de vida dos homens está na casa dos 71, 72 anos. As mulheres batendo nos 80. A expectativa de vida das mulheres é um pouco maior. Então, olha a diferença, pessoal. Nos anos 40, o brasileiro tinha uma expectativa de vida que não chegava a 50. Hoje, beirando os 80 anos. Daí vocês entendem as explicações que passei na aula passada de como a população brasileira foi diminuindo a taxa de a taxa de natalidade, de fecundidade, e o crescimento vegetativo foi começando a diminuir a partir dos anos 80, dos anos 90. Olha a taxa de mortalidade, ó. Ela foi diminuindo também. Olha só, na década de 40, 144,6%, ou aqui está por mil, por milhagem. O que quer dizer isso? Nos anos 40, para cada grupo de 1.000 brasileiros, 146 crianças morriam antes de completar um ano de vida. Repito, na década de 40, para cada grupo de 1.000 brasileiros vivos, 146,6 crianças morriam antes de completar um ano de vida. Hoje, 2016, hoje não, porque já estamos em 2021, mas em 2016, isso caiu para 13. Para cada grupo de 1.000 brasileiros, 13,3 crianças morrem antes de completar um ano de vida. Morrem ao nascer ou antes de completar um ano de vida. E agora, em 2021, 5 anos depois, esse número deve estar ainda menor. Então, olha como a qualidade de vida no Brasil melhorou muito. Os indicadores demográficos deixam isso evidente, de maneira incontestável. A expectativa de vida do brasileiro aumentou significativamente e a taxa de mortalidade infantil diminuiu significativamente, graças a Deus. E para terminar, pessoal, essa análise aqui da pirâmide etária do Brasil. Pirâmide etária é um gráfico que expressa a quantidade de habitantes de um país por idade e por sexo. Simples assim. Pirâmide etária é um gráfico que expressa a quantidade de habitantes de um país por idade, por isso etária, e por sexo. Vocês podem ver que do lado direito da pirâmide, do lado direito, são as mulheres. Do lado esquerdo, do lado de cá, são os homens. Vamos pegar esse trecho azul aqui, ó. Esse trecho azul aqui. Esse daqui de baixo são os jovens. Essa parte aqui de baixo da pirâmide, olha a pirâmide do Brasil em 1980. Em 1980, nós tínhamos uma população de 118 milhões de habitantes. 118 milhões de habitantes. Olha
como é que a pirâmide, em 80, ela tem um formato de pirâmide. Quais são as barras que estão maiores? As de baixo, de azul, que vai até 19 anos. Ou seja, o Brasil era um país com muito mais jovens do que o verde aqui, que são adultos. E quase não tinha o laranja, que são idosos. Então, o Brasil era um país predominantemente jovem, composto pela população cuja idade ia até os 19 anos. Era um período de muita escola, muitas vagas nas escolas, creche, né? Só que, passados-se 20 anos, chegamos no ano 2000. O total da população é de 169 milhões e meio de habitantes. Olha como a população jovem já diminuiu, principalmente até os 10 anos. Olha como é que a barrinha aqui já diminuiu. Olha como o verde, olha o verde aqui, peraí, deixa eu botar esse verde aqui, deixa eu dividir o verde. O verde, enquanto aqui, pessoal, são os jovens, peraí, deixa eu tentar escrever aqui os jovens, né? Jovens. Aqui, na área verde, é a população adulta. População adulta, que a gente também chama de população em idade ativa, PIA, ou população econômica PEA, economicamente ativa. Você percebe que 20 anos depois, nos anos 2000, o percentual da população adulta que vai aqui, ó, da casa dos 20 anos até os 60, aumenta muito mais do que nos anos 80. Então, nós estamos passando por um período de transição demográfica. Daqui a pouco eu chego aqui nesse daqui, 2020. Nós estamos passando por um período de transição demográfica, de envelhecimento. O Brasil, ele já não é um país formado predominantemente por jovens. O Brasil é um país formado predominantemente por adultos. Hoje, a preocupação que o governo mais tem é com geração de emprego. Olha a quantidade de gente desempregada no Brasil hoje. Claro, a questão da pandemia, a questão da política econômica do governo tem sido equivocada, isso tem contribuído também, mas não é só a pandemia, não é só a política equivocada do governo. Hoje há, dentro da população brasileira, que é de 213 milhões de habitantes, aqui está 211, nós estamos em 2021, já são 213 milhões. A maior parte é de adulto, é de brasileiros na idade ativa, é a população economicamente ativa. Você tem que ter uma preocupação muito grande com políticas públicas de geração de emprego, né? Por isso, e outra coisa, pessoal, é essa população empregada que mantém e sustenta os jovens que estão na escola e os idosos que não são mais economicamente ativos, que não estão mais na idade ativa. Então, nós estamos vivendo um momento hoje no Brasil que é um momento de oportunidade, em que a maior parte do povo brasileiro é a parcela adulta em idade ativa. A maior parte dos brasileiros é a parcela que trabalha, que produz e que mantém, sustenta os jovens estudantes e os idosos que não estão mais em idade ativa. Os idosos que são os aposentados, né? Isso aqui é muito importante entender isso, galera, porque a tendência é o envelhecimento da população. Isso aconteceu, isso que eu estou explicando para vocês aqui, sétimo ano, isso aconteceu em todos os países desenvolvidos do mundo.
Os países desenvolvidos, os países do continente europeu, do Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, esses países, eles se enriqueceram, esses países primeiro se desenvolveram socioeconomicamente e depois eles envelheceram. E aí os idosos envelhecem com dignidade, com políticas públicas que dê dignidade para eles envelhecerem, com acesso à saúde, a questões médicas específicas para os idosos, com o apoio da família e de políticas públicas específicas para os idosos. Porque o país, primeiro, antes de envelhecer, ele alcançou um estágio de desenvolvimento satisfatório. Isso não aconteceu no Brasil. O Brasil, diferente da maior parte desses países europeus, do Canadá também, dos Estados Unidos, da Austrália, o Brasil é um país que não alcançou um nível de desenvolvimento socioeconômico satisfatório. O Brasil ainda é um país com gravíssimos problemas sociais, mas que já está envelhecendo. E aí que está o problema. Quem é que vai sustentar a aposentadoria de parcelas cada vez maiores de idosos no nosso país? E que condições de vida esses idosos terão? Viverão com dignidade? Esses são questionamentos muito pertinentes. São preocupações que eu, por exemplo, que tenho 43 anos, que tenho pai idoso, eu já tenho essa preocupação. E vocês, meus alunos, que são bem mais novos do que eu, passarão a ter a partir de agora, né? Nós somos um país que estamos envelhecendo, mas envelhecendo ainda com sérios problemas socioeconômicos. São desafios que teremos que enfrentar pela frente. Geração de emprego para os adultos e políticas públicas que dê dignidade e qualidade de vida para os idosos no final da vida. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima aula.